Olá, amigos do nosso Instagram, Bahia 24 Horas, também o nosso site Bahia 24 Horas, nosso Facebook, também da TV Sapeaçu. Estamos mais uma noite especial na cidade de Sapeaçu, com o nosso programa Papo Aberto, o segundo programa do ano de 2025. Programa que nós estamos fazendo, entrevistando, conversando com personalidade do município de Sapeaçu. E nesse dia 19 de março, nós estamos aqui ao lado de Dr. Paulo Oliveira, um dos vereadores da atual Câmara de Vereadores de Sapeaçu. Dr. Paulo, como boa parte das pessoas já sabem, em Sapeaçu, ele disse que nasceu no Rio de Janeiro, mas é sapeaçuense de coração. Já mora em Sapeaçu, casado em Sapeaçu e também tem serviço prestado no município de Sapeaçu com o seu terceiro mandato agora, que se iniciou em 1º de janeiro de 2025. Nós vamos conversar com ele, bater um papo, conversar sobre muitas coisas de Sapeaçu, sobre saúde, vamos conversar sobre o novo mandato dele, o terceiro, bem como também trânsito, vamos conversar com ele, projetos que ele tem para 2025 na cidade de Sapeaçu. E começando com ele, nós vamos falar sobre terceiro mandato e perguntar a ele o que é que muda nessa nova gestão, doutor Paulo. Olá, Eduardo. Olá, ouvintes, espectadores. É um prazer e uma honra estar aqui por essa oportunidade da gente se comunicar e poder trazer algumas coisas que a gente presencia, que experiencia e que é hora de trazer aqui em público, e às vezes as pessoas não têm essa experiência, o que acontece por trás da política, né? Então a gente traz isso aqui, as informações. Terceiro mandato, né? Vou começar pelo primeiro. Eu digo que o primeiro mandato do vereador, ele é estagiário. Estagiário. Ele vai lá estagiar, né? Por quê? Primeiro que eu acho que o critério de escolha de votação de vereador um dia vai ser mudado, né? Porque quando ele é eleito, ele entra na Câmara sem experiência nenhuma. Ele não tem nenhum preparo, né? Então demora algum tempo, e se ele não procurar por si próprio, né, ele procurar esse conhecimento, esse aprendizado, ele pode ficar os 4 anos sem ter nenhum conhecimento. Nada exigido dele, né? Então eu acho que os critérios deveriam ser mudados, ser igual o Conselho Tutelar, né? Algumas pessoas iam se inscrever, os candidatos iam ser aprovados para poder entrar numa concorrência, e depois dos aprovados, esses aprovados iam para a eleição. Estou entendendo. E aí iam ser eleitos os 11 vereadores. De outubro a dezembro, teriam intensivão. Aprender o que é um projeto, como é se comportar na Câmara, como é que vai fazer uma indicação, que tipo de projeto. E no primeiro ano, fazer um curso de capacitação e qualificação para ser vereador, né? Então eu acho que a gente teria muito mais eficiência na Câmara, porque eu acho que a Câmara hoje não tem eficiência. E nada é cobrado da Câmara, dos vereadores, da própria Câmara, que tem essa eficiência, né? Ele pode passar lá 4 anos sem fazer um projeto, ele pode em quatro sessões faltar 3, né? Então é muito pouca cobrança, mas também não é dado a ele essa oportunidade de saber realmente como é que ele é, né? Por exemplo, o presidente vai apresentar um projeto de como ele seria presidente. Seria uma eleição que todos poderiam participar, né? Não seria uma carta marcada como é, né? Então ele apresentar um projeto de gestão, e o projeto dele, não o indivíduo, o projeto dele ia ser eleito e ia fazer. Então, quando a gente chega no terceiro mandato, Eduardo, a gente tem uma experiência, tem uma bagagem e uma responsabilidade muito grande também, né? Porque a gente já vem fazendo alguns projetos, já vem caminhando nesse sentido. Muitas vezes, né, a gente pensa em desistir porque você não consegue alcançar o que você queria. Você tem uma expectativa muito grande, isso é normal de todo mundo que assumir um cargo, né? Quando você assume um cargo político, um cargo de
funcionário público, que é funcionário público, né? Isso. Ele tem que ter eficiência, ele tem que mostrar o trabalho, tem que ter uma qualificação e tem que ser o governo, o município, tem que dar para ele essas condições. Eu acho que dá muito pouco. A gente não tem uma assessoria jurídica. Como é que faz projeto, como é que faz lei sem assessoria jurídica? Então são algumas coisas que a gente vai vendo que tem que ter uma constância, tem que ter uma insistência para poder continuar. Então, graças a Deus, cheguei no meu 3º mandato, com essa experiência, com essa bagagem, essas situações de não resolvidas, ao contrário de me dar vontade de desistir, me deu mais garra, me deu mais vontade para poder atingir outros objetivos, né? E a gente vai hoje numa certeza de que eu vou poder produzir mais, porque eu vou ter mais condições, tenho certeza disso, e a nível de associações, eu tenho mais condições hoje de apresentar os projetos sendo aprovados, né? Tem muitos projetos que são aprovados na Câmara e não são sancionados pelo prefeito. Isso aconteceu muito, projetos meus, inclusive. Verdade, Então, isso eu acompanhei na sua eu já gestão. pedi várias vezes, né? A relação dos projetos que foram aprovados não foram sancionados. A lei diz que tem que ser sancionado. Uma vez não sancionado, tem que voltar para a Câmara, até o presidente pode sancionar. Então, são muitas coisas que a gente vai, que traz, assim, não digo um fracasso, mas eu digo assim, um desânimo, mas isso para a gente transforma-se em garra, né? Por exemplo, então, o 3º mandato vai ser dessa forma. Por exemplo, se eu puder, tiver em mente os documentos aí, que o senhor poderia detalhar para toda a cidade de Sapé-Açu, que está assistindo a gente agora, as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir ainda no YouTube, também no nosso Instagram, projetos bons para Sapé-Açu, que o senhor já fez indicação, foi votado, aprovado pela maioria da Câmara, ou até por unanimidade, mas que não Eu vou citar para você sancionados. algumas coisas. Por exemplo, assim, eu tenho muitos projetos ligados a pessoas com deficiência, né? Eu trabalhei um tempo na PAI, em Salvador, eu trabalhei aqui com Sulemi, aqui ainda a gente presta um trabalho com Sulemi aqui na Pestalozzi, né? Então a gente é ligado com esse tema, né? Então, como por exemplo, eu digo assim, a prefeitura não tem uma rampa de acesso para cadeirante. Na cidade não tem. Não tem. Sabe? Quem é que vai subir aquela rampa de cadeirante que tem o serviço social? Qualquer uma pessoa não sobe, ninguém sobe ali, né? E o acesso também nas ruas, né? Das calçadas, a questão de violência das mulheres. Eu fiz alguns projetos de violência contra as mulheres, aqui de fazer, por exemplo, fazer na delegacia uma sala, poderia fazer isso, uma sala de atendimento, de escuta das mulheres com questão de violência doméstica, escutada por mulheres, né? E adolescentes também, eu fiz um protocolo para criança e adolescente, questão de violência, né, que faria um protocolo que seria uma forma de saber que aquela criança ou aquele adolescente passou na maternidade com agressão, passou na delegacia, foi atendida no posto de saúde, alguma ocorrência. Então, eu fiz muitos projetos nesse sentido. Posso falar assim, eu fiz 60 projetos, na verdade. 60 projetos. 60 projetos. Quantos aprovados? Tiraram o quebra-mola da Água Branca, um dos projetos. Um dos projetos, né? Então, com isso, a gente encara de que, assim, o vereador tem que ser levado com seriedade, né? Porque, assim, ele quando traz o projeto, eu digo assim, quando o projeto é aprovado na Câmara, não é do vereador, é da Câmara, é da cidade, ele é aprovado como um projeto da Câmara, certo? Então, quando a gente traz um projeto, ou é para melhorar a cidade, ou para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Não muda muito disso. Né? Então, tem que ser visto, analisado. Eu fico com inveja quando eu sigo alguns colegas meus, assim, de Cruz e de Santo Antônio, da oposição. Aí bota lá, aprovado, sancionado. Né? Eu digo, meu Deus do céu, só aqui não acontece isso, mas um dia vai acontecer. Né? Então, meu 3º mandato é nessa expectativa e nessa esperança que aconteça isso aqui. Esse é o 3º mandato. Isso. Vamos falar um pouquinho de saúde, que é sua área. Né? Assim, a gente tem que tirar um parâmetro, o Sapé-Açu, que é onde nós estamos, onde o senhor legisla e mora, onde eu tenho casa, eu tenho família, a maioria dos meus parentes moram aqui em Sapé-Açu. Uns mencionam que Sapé-Açu tinha uma saúde que foi 9,8 no prevínio. Certo, foi. Outro grupo mostra que a saúde precisa avançar.
Na sua opinião, o que é que falta para a saúde em Sapé-Açu? O que é que falta? Bom, vamos analisar isso aí, né? Quando você pega um prato de comida e dá para uma pessoa, diz, você gostou? Sim, gostei. Dá para o outro, se não gostei, né? Então, é gosto diferente, né? Um gosta mais disso ou daquilo. Quando você pergunta para um grupo, né, daqui de Sapé-Açu, você acha que Sapé-Açu, nos últimos anos, teve uma boa saúde? Isso foi ótima. E o outro diz, não, não foi boa. Foi ruim, foi péssima. Se eu acredito que esses dois grupos estejam falando a verdade, nós tivemos duas saúdes diferentes em Sapé-Açu. Uma boa e uma ruim. Só posso deduzir isso. Que tem duas saúdes, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas tiveram acesso à saúde, outras pessoas não tiveram acesso à saúde. E é assim aqui em todo lugar. Existe o SUS pobre, o SUS rico. O SUS dos privilegiados e não privilegiados, né? Então, o que estou falando isso é para que acabe isso. O SUS é único. A Constituição de 88 diz que o SUS é para todos. A saúde é para todos, né? Então, eu acho que a saúde de Sapé-Açu foi uma saúde ostra, fechada. Ela se fechou. Ela se fechou porque, assim, quando a gente fala que o município, né, o Estado tem que dar saúde para todos, ele tem que ser amplo, tem que ser irrestrito para todos. E tem que abranger também todas as possibilidades de saúde. Então, se é montado, né, uma estratégia de saúde do SUS, vamos imaginar assim, aqui nós temos a atenção básica, que é a unidade de saúde básica, é a maternidade, é o CAPES, né? São todos os órgãos que entram e que vão proporcionar uma saúde básica para aqui. Quando sai um pouquinho disso, você mede a complexidade, alta complexidade, já vai para uns exames mais complicados, mais sofisticados, já vai para um outro. Foi-se criado uma estratégia para que essas pessoas daqui tenham acesso. Não sei se você sabe, tem um programa de pactuação, integrada, que é assim, minha cidade tem um tomógrafo, sua cidade, que é do lado lá, tem um ortopedista que atende urgência de ortopedia e opera ortopedia. Eu não tenho ortopedia, você não tem tomógrafo, mas a minha cidade está pactuada com a sua pelo Estado. Você atendendo ou não os meus pacientes na minha cidade, você ganha dinheiro. Eu atendendo ou não os seus pacientes, ganho dinheiro. Então existe um esquema montado para as pessoas tenham atendimentos em vários locais que tenham. Então posso sair daqui, fazer uma tomografia em São Félix, porque São Félix está ganhando, faça ou não faça tomografia. O Estado está pagando. Certo? Existe a Policlínica do Rio de Janeiro, Policlínica de São Antônio de Jesus, que é um órgão regional que todos têm direito a acesso desde que esteja o convênio. Então, se não teve o convênio com a cidade, não tem. Então, por 8 anos, Eduardo, nós estamos sofrendo. Não temos acesso a profissionais especialistas, a exames sofisticados, a exame de mais sofisticado e procedimentos vários, entendeu? Então, assim, o que eu acho que aconteceu aqui é que não houve o acesso e a informação. Então, a pessoa daqui pode parir em outro lugar? Pode. Pode sair daqui a porta aberta no Argolo. Pode sair daqui a porta aberta em Cruz, na Santa Casa. Mas chegou essa informação para essa pessoa? Não. Percebe? Então as pessoas achavam que esse aqui era um mundo total, que era aqui que só existia a saúde, que aqui era a melhor saúde. Quando, na verdade, o município, o Estado, o governo tem que dar a forma de dar saúde aqui e as condições de acesso em vários lugares. Pelo contrário, houve uma restrição. Então eu digo que é ostra por causa disso. Então houve a falta de informação, a falta de acesso, a possibilidade do acesso. Então com isso houve uma restrição dos recursos da medicina em nosso município. Isso. E por falar nisso, qual é o que o senhor propõe para melhorar isso em Sapé-Açu? Saúde. Bom, vamos imaginar que o SUS seja um plano de saúde. É um plano de saúde. É um dos maiores do mundo, né? É o maior do mundo. Mas ele é público, né? Ninguém tem um problema com o SUS e vai para o PROCON para reclamar. Já viu alguém para o PROCON para reclamar do SUS? Não vai. Não vai, porque é público, é gratuito, né? Mas existe uma coisa chamada ouvidoria.
que ele pode ir na ouvidoria e reclamar, e pode ir lá reclamar, né? Então, assim, para a gente precisa fazer, o que eu acho que precisa fazer é dar o acesso. Eu fiz uma indicação, uma proposta, que já existe em vários lugares, até Santo Antônio tem, que é um aplicativo. É um aplicativo que você ali, você marca a sua consulta, marca seu exame, vê quando você vai, o que precisa. É um aplicativo, é um plano de saúde, certo? Então, assim, existem várias situações. Eu fiz alguns projetos também para a saúde. Por exemplo, por que não tem, eu fiz até essa indicação, por que não tem aqui a odontologia de urgência, o dentista de urgência, no final de semana e feriado? A pessoa não tem dor de dente, não? Tem que ter, ué. Tem que ter dor de dente no final de semana, tem que ter uma assistência, né? Então, são várias formas. Eu fiz um projeto aqui de um drone para pessoal da epidemiologia, pessoal da epidemia, porque tem terrenos que estão fechados, são casas que não têm acesso, entendeu? Compra de um drone. Vários lugares já fizeram a compra desse drone. Até indiquei para outra cidade que eu trabalho, eles compraram lá. Mas aqui não foi comprado. Então tem várias situações. Para a saúde, deixa eu dar uma olhada aqui para dizer melhor algumas coisinhas sobre isso, que existem várias situações que a gente pode fazer o aplicativo, como do drone, a criação de serviço de urgência, algumas situações de plantonistas. Por que não tem 2 plantonistas quando você precisa, né? Você tem que esperar, eu já fui lá várias vezes, a pessoa estava esperando com dor, um monte. Existe a classificação, a triagem? Existe. Mas faz a triagem e espera o atendimento. Então tem que ter 2 plantonistas. A situação de implementação, a questão da saúde do homem também aqui. Não existe saúde do homem, né? Se existe uma coisa empírica, não existe realmente uma política para a saúde do homem. Inclusive, o senhor implantou no governo de Jonival Lucas, que a gente acompanhou, né? Eu estava na Rádio Cultura, o senhor fez esse projeto Saúde do Homem, e atendia várias pessoas em Baixo Palmeira, outras cidades. Isso. A gente fazia isso e fazia não só prevenção, não só o Novembro Azul, mas fazia tudo isso para poder fazer o ano todo, né? E outra coisa, eu acho assim, a gente já fez até uma indicação uma vez de fazer uns postos satélites. O que é isso? Existe lá, por exemplo, em Cajazeiras, um prédio que foi desativado, que foi desmontado e tal. Por que não bota um postinho de saúde ali? Para as pessoas não se deslocarem, né? Faz um atendimento satélite, bota lá um atendente, uma técnica de perna pressão, vendo a situação de lugar para fazer a vacinação. Então tem que se pensar a questão da saúde como eficiência, acesso, eficiência, sabe, deslocamento. Então são formas de saúde que a gente vê que tem que ser feito. Então a saúde, diga. Já que nós estamos nesse lado de saúde, o prefeito sinalizou aí a intenção de assinar o convênio com a Policlínica. Está em tratativas. Ele já fez a visita. Inclusive, o senhor mais do que eu sabe que Sapé-Açu é membro fundador da Policlínica. A Policlínica foi fundada por Sapé-Açu. Há 8 anos. Com Jonival, Dr. Jean Cruz das Almas, que era prefeito, Dr. Armando Conceição de Almeida, Chiquinho de São Felipe e Clóvis Penini de Muniz Ferreira. Agora que Sapé-Açu vai entrar na Policlínica, qual a sua avaliação? Bom, continuo a voltar àquela questão do acesso, né? Então, se a gente tem a estratégia, né, de ter uma assistência de média e alta complexidade em especialização, então por que não participar? Então a gente tem um atraso de 8 anos. E quando eu falo em atraso, não é só um atraso burocrático, formal, não. É um atraso de assistência há 8 anos. Pessoas que deixaram de fazer diagnóstico, pessoas que deixaram de fazer o tratamento, deixaram de ser encaminhadas. Então, assim, houve omissão do governo nesse sentido para que aquelas pessoas não buscassem o tratamento. Então eu acho uma coisa séria e eu acho assim, tem que ser corrigida e está sendo corrigida, tenho certeza que o prefeito, ele me falou sobre isso, está conversando com o Paulinho, com Pedro, né? Pedro de Paulinho presidente. Pedro de Paulinho, para poder acertar. E se todos os municípios do Recôncavo têm esse convênio, por que não a gente não tem, né? Será que a gente tem que pensar um pouquinho mais? Vamos botar isso logo, botar e assumir que nós estamos precisando com máxima urgência e vamos fazer esse convênio. A Policlínica é uma das soluções fantásticas, né? E ainda na questão da saúde, Hospital de Cirurgia do Recôncavo, o conhecido Hospital de Dr. Gesso. Reabertura, o que é que o senhor pensa? Bom, Prefeitura comprar serviços lá, quiser fazer, comprar serviços lá. Qual a sua avaliação?
Quando não se coloca dificuldades, e o normal é fazer o normal, né? O normal é que tem um hospital aqui, uma excelente estrutura, tem uma situação de pessoas interessadas em virem para cá, para poder trazer a medicina de qualidade para cá, né? Ao interesse do governo do estado, que possa bancar isso para trazer para cá as cirurgias eletivas, que é realmente um déficit grande, né? Para poder as cirurgias eletivas. E mais a isso, agregado a questão de oftalmologia, que também há possibilidade, já foi montada já para trazer para cá. Então, inicialmente vai ser isso, né? As pessoas, eu sei que tem uma expectativa, né, que venham a ser aquele hospital que era, né, que tem urgência, que tem isso, aquilo, mas digamos que seja o possível no momento, e já foi tudo encaminhado. Já foi tudo, o que tinha, os entraves burocráticos, né, no sentido assim de o alvará e tal, já foi solucionado. Então eu acho que só está faltando assim, botar a cerejazinha do bolo para que comece. Eu soube que tem uma previsão que logo nesse mês de abril isso vai acontecer, né? E para que daqui a 3 meses, 4 meses, possa pensar numa ampliação de atendimento de exames, de consultas e tal, mas o primeiro passo já foi dado e concretizado sem as dificuldades, né? Então já foi solucionado as dificuldades. Então é uma boa notícia para a gente. Uma pergunta minha, no caso, vai ter emergência funcionar 24 horas? No primeiro momento, não, né? Não. A medicina aqui, a saúde aqui no nosso município, ela é municipalizada. Então o município já recebe para poder fazer. Então o Estado não vai poder bancar um outro setor. Não é um hospital do Estado. Se fosse, poderia ser. Então existe um hospital já recebendo para isso, e o hospital municipal é o hospital que tem feito o atendimento. Isso. Na questão da saúde, doutor Paulo, algo mais que o senhor queira acrescentar nesse ponto? Não, da saúde eu acho que ficou uma situação assim que eu fico pensando, quando eu falei a questão do PROCON, né, eu digo assim, as pessoas aprenderam a não cobrar, né? Parece que se acomodaram um pouquinho, né? Eu trabalho em outros municípios, né? Eu trabalho em Itatim, trabalho em Cabaceiras. Eu recebo, Eduardo, de rotina, né? Por exemplo assim, vamos botar na minha área, que era biópsia de próstata, né? Um procedimento caro, de 1.200, 1.500, até mais, né? E aí o progresso veio, e alguns pacientes, eu não peço mais a biópsia de próstata, eu peço uma ressonância magnética multiparamétrica de próstata, feita onde? Ali na Policlínica Santo Antônio de Jesus. Interessante. Isso me dá um dado, basicamente, de 90% que eu estou diante de um câncer. Não preciso para biópsia, percebe? Então nós temos recursos para isso. Então o que eu espero é que a população daqui cobre o acesso com a medicina de qualidade que a gente precisa ter, e merece ter. Inclusive lá no site nós postamos uma matéria que não custa nem 20 mil reais por mês para a Sapé-Sul pagar a Policlínica, a prefeitura pagar a Policlínica para usar o serviço. Eu acho que é 17 e pouco. 17 mil. Tem direito até a lanche, né? Lanche, ônibus, E aí lá tem angiologia, tem gastro, tem endócrino, tem um monte de especialização, um monte de cirurgias de ambulatório, um monte de procedimentos de sofisticados. Enfim, a gente abriu mão de alguma coisa necessário para a gente. Então a gente não pode fazer um negócio desse em nome de uma pessoa resolver isso e não ter uma oportunidade para os outros terem esse acesso. Muito bem, estamos aqui no programa Papo Aberto, segundo de 2025, conversando com o vereador e médico Dr. Paulo Oliveira, aqui da cidade de Sapé-Sul, e nós vamos continuar essa conversa com ele falando de segurança. Depois vamos falar sobre trânsito. Segurança, sua avaliação. Trânsito é a sua área, né? Seria ótimo. Eu vou perguntar para você, você não vai perguntar não. Segurança, a gente mais do que sabe o que fazer, né? A gente, quando o atual prefeito, né, Ramon, ele assumiu a prefeitura, o primeiro projeto que eu fiz, Eduardo, foi a criação da Guarda Municipal, que eu já tinha feito essa indicação em 2019. E foi um projeto que ele apresentou quando ele era vereador, né? Então você vê, a Guarda Municipal hoje, em alguns lugares, já está sendo até com polícia, né?
pode andar Polícia armado e tal. Municipal. Então, a gente tem uma circunstância aqui que a gente é estrada, beira de estrada, né? Tem os benefícios que a gente não usa de ser beira de estrada, mas tem os malefícios que é o quê? Todo mundo passa por aqui. Passa gente boa e gente ruim, né? Correto. Então, se você tem uma guarda municipal que possa fazer uma vigilância, uma segurança, até dar um apoio mesmo à guarda militar, à polícia militar, é importante isso. Quando você bota uma placa lá, né, dizendo que tem polícia, que tem um guarda, o malandro já pensa duas vezes antes de ir para a cidade. Já pensa, vou entrar aqui não, né? A outra coisa que eu tenho batido muito nisso aí são as câmaras para monitorar, né, a segurança, né? Bota uma câmera, inclusive o prefeito já me falou que vai colocar, né? E foi tirada indevidamente na gestão passada e não foi colocada, né? E nem se deram conta que não falaram nada sobre isso para ninguém. Tiraram as câmeras. Então, mesma coisa, quando tem a câmera, bota uma câmera na rodoviária, uma na Rua Nova, bota uma na saída aqui para Castro Alves, no centro umas duas ou três. Vou contar um dado para o senhor de duas cidades aqui, uma grande e uma do quilate de Sapé-Açu. Primeiro, Santo Antônio de Jesus. Se um veículo com placa clonada ou um veículo roubado entrar ali na Salalto, em Santo Antônio de Jesus, a central do SICOM, que é o Centro Integrado de Comunicação, que é do Governo do Estado, que é sediado em Santo Antônio de Jesus para 26 cidades. Lá em Santo Antônio de Jesus, a Prefeitura paga esse serviço, que é monitorado pelo 14º Batalhão. Se um carro roubado ou placa clonada entrar ali pela Salalto, o SICOM já sabe. Aí aciona a polícia, vários carros já foram presos lá perto da loja americana, porque o trânsito pesado, o carro vai parando, e aí o pessoal já sabe placa, cor do carro, tudo. Chega lá, aborda e prende o indivíduo, prende o carro e resolve a situação. Castro Alves, não é grande assim, Porto de Sapé-Açu. A mesma coisa, já tem esse serviço já, através do trânsito e câmera de segurança, que um veículo, quando chega ali naquela fábrica de calçados, o pessoal do trânsito já vê lá dentro, no monitoramento, quem é aquele carro. Muda, né? É. Muda tudo. Muda. Até quem vai passar por lá não vai passar, né? Então a cidade fica protegida. A outra coisa que a gente tem que fazer também é melhorar as condições de trabalho, as condições de estrutura, de alojamento e tal, da Polícia Militar e da delegacia. Eu fiz o ano passado, um ofício, nós fizemos, né, um ofício, encaminhando à Secretaria de Segurança para que pudesse fazer uma delegacia aqui nova. O Estado faz, mas a Prefeitura tem que comprar um terreno para disponibilizar. Então, isso poderia ser de outra forma. As cidades estão fazendo isso de forma diferente. Se organiza junto um complexo policial, que é a Polícia Militar e a delegacia. Sabe? Então, monta uma estrutura só de segurança, isso dá mais conforto para os que trabalham, mais respeitabilidade e mais também, a modo geral, as pessoas se sentem mais seguras, né? Porque o que está acontecendo aqui, está acontecendo em outras cidades também, quando a segurança não existe, não é só segurança, é a sensação de não segurança que cada um tem. Isso cria um estresse. Isso cria um movimento seu de estresse, ansiedade e que leva a outros problemas. Então, a não segurança leva à sensação de insegurança. Isso é uma questão de doença. Isso. Então, isso é importante visar isso. Foi muito oportuno o senhor falar sobre polícia municipal ou guarda civil municipal, porque os vigilantes que existem hoje aqui são para prédios públicos, escolas, repartições. Uma guarda civil municipal, já que a polícia militar tem as atribuições dela mais pesada, serviria para uma situação que aconteceu aqui na praça no último final de semana. Depredação do patrimônio público. Um grupo de pessoas tomando banho naquela fonte ali. Dessa guarda municipal ali para coibir. A função básica da guarda municipal, inicialmente, era fazer segurança do patrimônio, né? Mas aí, como a violência foi chegando, isso foi expandindo a função e passou a ser também uma guarda mais ampliada, né? Então, isso aí
É importante. Então, segurança hoje a gente tem que pensar que é fator de muita importância pela ansiedade que está trazendo, pela insegurança que está trazendo. O pessoal estava mudando para o interior. Para ter segurança. Você viu aqui em Terra Nova ontem? Vi. Mataram 6. Aí foram perguntar, ao entrevistar os moradores, se eu nunca pensei que aqui tivesse isso. Quer dizer, eles tinham uma vida pacata, de parece que 11 mil habitantes, né? Então, nunca podia acontecer isso. Mas, como vai chegando a violência, vai chegando a droga e a insegurança vai crescendo. Então, a segurança tem que crescer. Usar uma palavra do senhor para a gente ir para o nosso próximo tema, é ansiedade. Hoje, Sapé-Açu está com a sua zona urbana e algumas zonas rurais, né? Por exemplo, a prefeitura, através de apoio à gestão anterior, fez a pavimentação asfáltica do centro da cidade de Sapé-Açu e algumas ruas. Aí veio o governo do estado, através do grupo de vocês, Joanival, doutor Paulo, Luciano, Dico, Água Branca e Baixo Palmeira. Ansiedade do povo de Sapé-Açu sobre a arrumação do trânsito da cidade. Bom, aí é sua área, né? Você sabe mais do que eu. Mas assim, como a gente vê, eu sou um observador, né? A gente vai vendo assim algumas coisas que a gente vê a necessidade. Porque o vereador é isso, né? Ele faz uma observação, vê o que existe realmente de problema, ou é trazido para a gente, para a população, a gente observa isso. E a partir daí traz soluções e opina sobre isso, né? Faz um projeto, faz uma indicação do que vai acontecer. Então, o que a gente observa aqui, na questão de observação aqui, né? Primeiro, a gente vê que com a questão da vinda do asfalto, ele traz o progresso, mas traz também um transtorno grande. Eu nunca vi tanta gente empinando moto. O tal do grau, né, que chama, né? O grau, né? O negócio é o grau. Quando você olha assim, vem lá aquela empinando, e às vezes o cara nem olha para frente, que a roda da frente está na frente dele, e você fica pensando, meu Deus, tomara que ele me veja, né? E aí começou a ter acidente, atropelamentos, batida de moto, batida de carro. Então, assim, trouxe com isso. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que trouxe que nós precisamos ter regras. Não é isso? Precisam ter regras para poder as pessoas usarem esse novo espaço. Não se está se sabendo. Tem que ter educação, tem que ter regra, né? Então, tem que se pensar. A gente vê, tem uma coisa que eu vejo ali, em frente ao posto Laranjeiras, né? Ali é um caos. Ali vem gente de tudo quanto é lado, de qualquer maneira, né? Quando você pensa que não está saindo do posto. Então, se não se tomar uma providência, botar você sabe mais do que eu, talvez botar uma rotatóriazinha ali, com quebra-molas em volta e com placas de prioridade, ali vão ter muitos acidentes. E quando a gente fala em acidente, está falando de vidas. Pode acontecer, morrer as pessoas. Sabe? Então são pessoas assim. Hoje a gente vê que já precisa aqui de ter placas de pare em alguns cruzamentos. Eu já não sei se eu vou, se não vou, se é prioridade minha ou não. E quando eu vou, vem outro carro de lá e passa por mim. A gente vê batida assim. Então tem que ter pares. Quebra-molas. A gente tentou fazer, eu fiz um projeto uma vez de botar aquelas faixas, né, de pedestre. Né? Aí pintaram lá um calzinho, quando foi um mês depois tinha saído, né? Então tem que se fazer aqueles quebra-molas em frente às escolas altos, elevados, onde se pode pintar. Faixa elevada. Elevada. A pessoa passa devagar, o desgaste é menor da tinta e sabe que vai acontecer o quê? Não vai ter o acidente, vai passar, né? A gente vê outras coisas também, por exemplo, a gente vê... Aí botar quebra-mola com placa de quebra-mola, porque botar os quebra-mola todo que não tem placa. Então quem vem, a gente sabe, tem 1, 2, 3, 4 quebra-mola. Mas quem pega a Rua Nova ali, só vê aqueles carros vêm de fora, pá, sabe? Teve uma moça que ela perdeu o controle no quebra-mola, por não estar sinalizado. Ela perdeu o controle, foi na direção do fundo de um Onix, em frente à casa de Dilma, ali, o pessoal de Haroldo, eu esqueci o nome dela agora, pessoal de Haroldo, ela tem um escritório ali. A moça bateu no fundo do Onix e voou por cima do carro, caiu na frente do carro. Tem que ter sinalizado. De domingo de manhã. Tem que ter a pintura, tem que ter a placa, tem que dizer 50 metros à frente, entendeu? Então, assim, o que está faltando aqui é botar regra, botar educação, botar agente de trânsito. Nós já tivemos aqui na época de Joanival agente de trânsito, né? Aquilo ali naquele centrão, naquele miolo ali, cada um faz o que quer, né?
é o carro de transporte, é a Topic, outra coisa. E a sinalização que tem hoje na cidade é do tempo que Jonival trouxe um rapaz de fora chamado Sidney Rodrigues. Foi. Eu acompanhei nessa época. Foi quem sinalizou a cidade, colocou placa de indicação, centro, prefeitura, tal. Isso. Treinou 6 agentes de trânsito com uma pessoa na dianteira para coordenar o serviço e andava. Pois é. Outra coisa, por que esses caminhões pesados, essas, né, de peso, tonelada alta, tonelagem alta, passam por dentro da cidade? Não pode passar. Primeiro porque é a questão do trânsito. A outra coisa é que o piso lá, o asfalto, eu acho que não tem essa capacidade de aguentar essa tonelagem toda, né? Por que o ônibus intermunicipal passa por dentro da cidade? Se tem lá o desvio lá pelo Maranhão. Santo Antônio de Jesus, nós participamos de uma ação através da prefeitura, que o trânsito lá é municipalizado, o prefeito proibiu. Jauá, Cidade Sol, Camurugipe, nenhuma delas hoje entra em Santo Antônio de Jesus, passa por fora. Eu acho que a solução para o trânsito é fazer uma audiência pública. Já chegou nesse ponto, que já tem vítimas, já tem o caos, já tem o comprometimento da própria cidade, do patrimônio. Então, eu acho que merece fazer uma audiência pública para se discutir com todos os órgãos responsáveis, né, envolvidos nisso, para dar uma solução de trânsito aqui. Uma das maiores queixas hoje do pessoal aqui em Sapé-Sul, principalmente das mulheres, é a faixa de pedestre, que quase ninguém respeita. Verdade. Uma coisa que está corriqueira na cidade hoje, sério. Falta de respeito. Né? Não respeito. Às vezes você para, a moto do lado vai e passa. Já fica até com medo de parar. Porque às vezes a pessoa atravessa na sua frente e vem uma moto do lado para poder, sabe? Já fica com a mão para fora para poder segurar a moto. Isso. Teve um ano aí, eu tenho anotado no meu computador, num 2023, foi o ano mais violento do trânsito de Sapé-Sul. Morreram 12 pessoas no trânsito de Sapé-Sul, na malha viária. Se você pegar a malha viária de Sapé-Sul, do posto Cunaré até o Pacheco, que é no limite de Sapé-Sul, a malha viária BR-101, BR-242 até Petim, as zonas rurais de Sapé-Sul, todas elas, todas 47, a zona urbana, foram 12 mortos em Sapé-Sul, e mais de 40 feridos. Uma cidade dessa. Fora que nós não contabilizamos ainda a estatística de 2025 e parte de 2024. Mas o trânsito aqui é violento. Violento. Então, isso precisa fazer alguma coisa. Com certeza. Né? Doutor Paulo, nós estamos aqui no nosso programa Papo Aberto, né, conversando com o senhor, e já falamos aqui de trânsito, falamos de saúde, mas um assunto também importante é a agricultura no município. Nessa pessoa tem 47 zonas rurais. Tem o PAA da agricultura, muitos agricultores. Né? Se você considerar que Sapé-Sul tem quase 18 mil habitantes e tem 6 mil na área rural, isso dá 1.500 famílias. 1.500 famílias. Então, assim, eu acho que o governo, a prefeitura e a Câmara precisa olhar em algumas circunstâncias. Olha, mas eu digo assim, pensando assim, o que eu vejo o pessoal queixar, né? Vamos botar de novo da observação de queixa. Queixa é que ele planta laranja e quando vai vender, ele não consegue um preço. Ele gastou, ele teve o tempo, ele investiu, é o ganha-pão dele, né? Existe uma política de preços mínimos federal, sabe? Então, se existe uma política de preço mínimo, existe, para ter uma ideia, uma caixa de laranja em 2025, 2026, o preço mínimo deveria ser, né? Tem já estipulado. Então, tem que ser obedecido isso. Tem que ser obedecido. Então, a prefeitura poderia fazer um fundo de participação para poder equilibrar isso, para não ter o prejuízo. Ele não pode ter o prejuízo. Ah, mas a safra, a questão da safra, né, como é que chama? O Bolsa Safra, essas coisas assim. Nós não temos condições. Às vezes, por primeira coisa, a prefeitura não fez a contrapartida. Quando fez a contrapartida, não teve a questão do prejuízo. A outra coisa, o não chover, muitas vezes, não quer dizer que a perda da safra, só quando tem inundação. Então, tem várias circunstâncias. O que tem que fazer? Tem que dar uma garantia que o agricultor não vai ter prejuízo.
dá uma garantia do agricultor dele poder, por exemplo, participar de uma associação, de uma cooperativa, e através da associação da cooperativa, ter uma barganha para que ele tenha um preço menor no que ele comprar, para ele receber um trator, para que tenha uma associação que possa fornecer para ele um trator ou num preço baixo ou então de graça, porque pode ser bancada uma parte da contrapartida da prefeitura e o trator receber do Estado, a associação receber do Estado o trator. Ele tem que ter uma garantia que ele vai pegar um dinheiro e ter baixo os juros. Então tem a garantia de que o dinheiro que ele pega ele tem um retorno para poder pagar. E uma coisa que eu penso muito para aqui também, Eduardo, que foi tentado fazer aqui, acabou não acontecendo, a agroecologia. Nós temos aqui nas escolas aqui. Por que se implanta aqui uma agroecologia? Onde não tem nenhum prejuízo para o município e tem uma rentabilidade sem prejuízo para a terra. Pode acontecer isso aqui, pode fazer isso. Por que a gente não faz aqui, como muita gente faz, a gente sai daqui para ir na festa da uva, não sei aonde. Por que não tem uma festa da laranja aqui? Por que não tem uma festa aqui, AgroSapé? Do limão, né, que planta muito na cidade. Isso, frutas cítricas. Então, traria gente para cá, traria oportunidade de negócio, traria valorização da terra, valorização dos agricultores locais, entendeu? A cidade teria uma certa repercussão, então tem que se pensar nisso. Que, por sinal, às vezes o número do CAGED, emprego de carteira assinada, o agro emprega, tem meses que bate a indústria aqui na região. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Sabe? Tem que pensar nessas coisas. É importante isso. A agricultura é um fator muito grande para a gente. E outra coisa, por que a gente não tem aqui um centro de comercialização de produtos rurais, como tem em Mangabeira? É isso mesmo. Olha, quando eu pensei que foi aberta há muitos anos, foi com Domingas que foi aberto aquilo, era uma coisinha de 2, 3 barracas. Hoje deve ter uma fila para entrar ali. Né? Então tem que ter uma oportunidade de comercialização, ser um atravessador. Tem pessoas que vivem há anos ali, talvez umas 50 famílias ali, que vivem há anos ali comercializando o seu produto sem depender do atravessador. Então isso é importante. As estradas estão fazendo hoje, as estradas eu já vi do consórcio territorial, né? Isso é muito importante. A feira precisa dar um estímulo para que as pessoas daqui, a gente vê pessoas daqui de onde? Da feira daqui? De fora. De fora, é verdade. Dar condições para as pessoas daqui trazer seu produto. Eu conheço algumas pessoas que traziam produto daqui, não trazem mais, porque não foi dada condição, oportunidade a esse agricultor de trazer, plantar e comercializar aqui. Então ele desiste. Então o comércio tem que ser importante da agricultura por causa disso, dar condições e trafegabilidade das estradas, isso é importante. Pronto. Doutor Paulo, nesses primeiros 3 meses de mandato do atual prefeito, ele fez parceria com o governo do estado. O senhor que é da base do governo, em Sapé-Açu, o senhor Dico, Luciano, Jonival e Jerônimo, qual é a avaliação do senhor? Esse é o normal. Esse é o normal. O Estado, ele tem um poder, né? Um poder de ajuda, um poder de construção, um poder de doação, né? Isso instituído por lei. Né? Eu me lembro quando teve a Policlínica, a inauguração da Policlínica de Santo Antônio de Jesus, em Salvador, as autoridades das cidades foram lá para receber uma ambulância, um material de uma cadeira de dentista, um material médico. Então tinha o standard dele lá e cada cidade tinha um local. Quando a cidade era oposição ao governador, o prefeito não foi, mandou um representante, mas pegou, trouxe para cá o que era direito dele. Né? Então, assim, está disponível, tem necessidade e pode pegar lá. Então, tem que criar essa ponte e é através do governador. É questão política. Questão política. Então, eu parabenizo, aplaudo o Ramon de ter feito isso. Né? Quando ele assumiu, eu liguei para ele. Ele sei que ele tem os contatos dele, as formas de caminhar, mas eu liguei para ele, estamos disponíveis, estamos aqui para que você quiser e para você poder realmente usar o que é de direito. Né? E o caminho que ele tomou foi exatamente esse, ele foi lá e o benefício só está chegando. A gente só tem que parabenizar uma atitude dessa. O senhor que tem experiência na área, dá para o município viver sem o governo do estado? Não.
Porque assim, tudo é limitado, né? O que nós temos aqui, o município tem de arrecadação? Né? Fica difícil, né? Se o município não tomar algumas atitudes para poder arrecadação, a gente não vai ter, durante os próximos 50 anos. Se for para Santo Estevão, Santo Estevão é uma cidade de um porte como era o nosso, tem uma fábrica lá, que parece que tem 4 ou 5 mil empregados da Puma, né? Isso está lá há mais de 6 ou 7 anos. O que aconteceu na cidade? Ela é autônoma hoje, não precisa de feira para nada. É banco, é comércio, a parte de saúde, está lá, cresceu, estabilizou, tudo que podia acontecer, de bom aconteceu lá dentro. Então, se a gente não criar, eu fiz um projeto aqui, uma indicação de uma compra de um terreno aqui para se colocar um parque industrial. 3, 4, 5, 6 empresas não poluentes, certo? Isso para quê? Para melhorar a qualidade de mão de obra daqui, para melhorar a qualidade de emprego, de renda e crescer a cidade. Mas tem que investir nisso, tem que se planejar, tem que se programar. Então, a gente tem que pensar nisso. O Estado está ali cumprindo a obrigação dele, mas a gente não pode virar as costas para o Estado. De jeito nenhum. E nessa composição do prefeito se aliar ao governo do Estado, fiz essa aliança aí. Alguma composição, por exemplo, com o grupo de vocês em termos políticos? Bom, por enquanto não, né? Mas se a gente tem um alinhamento de pensamento, obviamente que a condução, mesmo que não seja verbalizada, ela está sendo conduzida para isso, né? Não há porquê. Política, a definição de política, segundo Aristóteles, é o bem comum, é a arte do bem comum, certo? Então, se o bem é comum, que é bom para todo mundo, Ramon tem uma posição que é a minha também, né? Minha bandeira é Sapeaçu, sempre foi, sabe? Então você pode ser do que pensar, você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha, você pode ter uma ideologia diferente da minha, ser ateu e eu não ser ateu, mas se tem um bem comum, uma linha única, que é a cidade, o que a cidade precisa, o que a população precisa, a gente tem que estar junto nisso, não tenha dúvida. Não tem dúvida. Isso aí é uma coerência da história. Então isso é coerente. Isso. A eleição da Câmara no início do ano foi uma coisa polêmica. Como é que estava o doutor Paulo naquela situação ali? Que muita gente dizia assim, 5 lá, 5 cá, doutor Paulo é fiel da balança. Eu acho que a Câmara tem muita coisa para mudar, né? Principalmente, assim, olha, às vezes eu penso que eu não devia estar na política, sabe? Eu sou muito ingênuo com as coisas, sabe? Rita fala que eu sou ingênuo, sabe? Porque, assim, por trás das coisas, por trás desses atos, tem sempre alguns interesses, né? Então, eu sou contra quando há uma eleição, mas existe a carta marcada. Corte de César é uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade, a gente se dá bem, tudo, mas deveria ter uma coisa democrática. Deviam ser 2 candidatos, 2 grupos. Vamos dizer o que vocês vão fazer, podem fazer, o que vai melhorar, o que vai fazer, e vamos escolher. Deveria ser assim. Tem que ser assim, sabe? Não uma questão de negociata, sabe? Eu sou contra isso. Então, nesse ponto, assim, eu acho que a política peca, principalmente numa cidade pequena que a gente convive, né? Que a gente sabe, conhece todo mundo aqui, não é uma coisa grande. Então, a negociata é uma coisa, a carta marcada, e o consenso é outra. Eu acho que deveria ser uma questão de consenso. E como é conviver como único da oposição no meio de 10 vereadores da situação? Por enquanto, não tive nenhum problema. Por enquanto, está tudo bem, né? Eu acho que assim, eu transito, sabe, por eles, assim, de alguma forma, assim, porque a gente tem uma relação harmônica, né? Salutar, né? Não tem nenhuma diferença pessoal. Porque o difícil, Eduardo, é quando você tem uma questão pessoal com alguém, é diferente, entendeu? Quando você exerce um papel, uma função, você convive bem, sabe? Eu não tenho nenhuma questão pessoal com nenhum deles. Eu acho que é igual a um time de futebol, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma circunstância e todos têm que jogar para chegar lá no triunfo. Por sinal, tem que ver meu Bahia quanto é que tá. Tá 2-0 Bahia. Né? Muito bem. Estamos aqui conversando com o Dr. Paulo no segundo Papo Aberto de 2025. Prazer aqui estar com ele conversando, né? E
Um homem que apresentou 60 projetos em 8 anos de mandato, mas perguntar a ele o que ele espera do atual prefeito com respeito aos seus projetos, suas indicações. Bom, na terça-feira que vem, eu espero, né, que vá para a pauta os 3 projetos que eu fiz, né? Quando a gente faz o projeto, a gente pensa de que forma a gente vai colocar isso oportunamente por causa da necessidade, né? Eu fiz um projeto que é a iluminação a LED. Eu fiz um projeto, eu fiz uma indicação. Indicação. Porque o projeto, quando você não pode fazer um projeto, porque existe um custo. Então você faz uma indicação para o projeto ser feito pelo legislativo, pelo executivo. Do executivo que sabe se pode fazer ou não e quando vai fazer. Então ele apresenta o projeto, apresenta uma indicação. Iluminação de LED, que vai ali da entrada da Água Branca, ali de Alípio, né? Que vai até as casinhas. Isso, fica legal ali. Por quê? Existe uma rua que as pessoas passam ou 5 da manhã ou meia-noite. Um monte de gente passando ali no escuro. E só tem uma lâmpada. Só tem um poste. O resto é na casa das pessoas. Na casa do japonês. Entendeu? Então ali precisa, não é só pela beleza, mas é pela segurança. Segurança. Então precisa botar essa lâmpada de LED ali. Aí eu fiz uma indicação uma vez, por exemplo assim, digo assim, o governo municipal, né, trocou as lâmpadas. Para quê? Para iluminar melhor e para baratear. Para baratear? Eu digo, se barateou o custo da iluminação pública, por que não diminuiu o nosso dinheiro como pagador do TIP, né? Que é a taxa de iluminação pública. Coerente o negócio, né? Mas não foi, não baixaram a iluminação pública, não, o preço da iluminação pública, deixaram lá. Né? Então são coisas assim. A outra que eu fiz é o seguinte, eu tenho me batido algum tempo sobre a questão da segurança, porque, como eu falo, não adianta a gente só homenagear a mulher. Vamos dar rosa, vamos botar coração, vamos sei o que lá. Você tem que fazer, como vereador, como legislador, fazer políticas públicas que protejam, que valorizam, que dê oportunidade, que dê empoderamento às mulheres. Não adianta ter um discurso e ter uma prática diferente. Certo? Então, eu solicitei aqui que fizesse uma secretaria para políticas públicas de mulheres, para mulheres. Conselho do Almeida já tem. Tem. Inclusive, por exemplo, agora no mês de março, no mês das mulheres, o Estado tem 11 milhões para poder distribuir para essas secretarias, só para a Secretaria de Mulheres. Sabe? Porque é uma forma de prestigiar a secretaria. Então aí já entra o combate à violência, a promoção da autonomia econômica e social, a educação, empoderamento, saúde da mulher, e tudo vai entrar nessa secretaria. Então seria importante ter uma secretaria para que as mulheres pudessem ter todas as suas necessidades lá atendidas. Essas indicações aí é para agora, o ano 2025. Agora, protocolei no dia 11/3, vai ser apresentado agora na terça-feira. Terça-feira. Certo? Eu acho. Né? A outra que eu fiz aqui foi a indicação da Festa da Laranja, produtos cítricos, né? Pensando uma forma de atrair para que dinheiro, negócios, investidores. E também entrar no calendário de turismo e festa da cidade. Turismo rural. De repente já te atrai para aqui uma fábrica de suco de laranja. A pessoa devia jogar fora como jogou na última safra aí, vai para o suco de laranja. Percebe? São soluções que são dadas. Né? Muita gente jogou laranja fora, não tirou, né, do pé, né? Limão, laranja. Então são soluções, são encaminhamentos que a gente vai fazendo. E outras que eu apresentei e vou reapresentar, principalmente ligadas a pessoas com deficiência, que eu acho que são indicações que deveriam ser feitas e não fizeram. Então são oportunas ainda a fazer. Isso, na sessão de ontem na Câmara, teve as comissões, né? Inclusive o senhor está em uma delas. Estou em uma delas. Carta marcada também, né? Inclusive quando... outro negócio. Falando das comissões, falando nesse regimento aqui, ó. Ontem teve uma situação desse regimento aqui. Esse regimento interno da Câmara, quantos anos tem esse regimento? 35 anos. 35 anos. Os vereadores que fizeram parte, gloriosos, saudosos, Moisés, Giovanni, José, Alberto, Carlos Fonseca, Hélio, Antônio Carlos, Benedito, Ailton, Inativo, Milton e Roque. Há 35 anos atrás. Alguns já se foram aí. Já se foram.
né? Então a realidade era outra. Isso aqui é tão atrasado, que quando foi na pandemia, eu solicitei uma comissão de saúde, porque precisava ter uma comissão de saúde na Câmara, para que pudesse a gente coordenar de alguma forma e ver a questão também do dinheiro que entrava aqui para poder, da pandemia, né, do Covid, né? E não foi aceita essa comissão, não foi aberta, né? Mas eu descobri pelo estatuto aqui, pelo regimento, que eu, como interessado em solicitar a abertura da comissão, não podia pedir. Porque se eu pedisse, não podia fazer parte da comissão. Eu pedi ao colega para poder fazer, para assinar a solicitação da comissão. Está sendo muito atrasado isso, né? Ontem mesmo, tem muita coisa aqui que a Câmara faz de uma forma errada, porque isso a gente não faz há algum tempo, mas o estatuto está diferente, né? Então tem que ser atualizado. A regra tem que ser mudada e tem que ser botado no papel, senão não vale, né? Então, a Câmara tem disso, né? E por falar na Câmara, o senhor é contra ou a favor da mudança de horário, de sair de manhã para ir à noite? Eu sou mais... Olha, eu penso o seguinte, eu acho que a Câmara, vamos fazer analogia com o futebol. A Câmara, nós somos que nem 11 jogadores. Não tem 11 vereadores, são 11 jogadores, né? Uns jogam na defesa, na retranca, outros são meio-campistas, armam, outros são mais na frente, jogam mais avançados, né? Cada um tem uma característica diferente, cada um pensa diferente, vem de uma origem diferente, mas se não fizer o mesmo passinho, não fizer uma coisa em grupo, em equipe, o resultado não é bom, é errado, né? Quem é o técnico desse time? O povo. Ele convoca, ele dirige, ele tira, certo? Quem é a torcida desse time? O povo. Ele vai lá, aplaude, ele pede a cabeça, não é verdade? Quem é o patrão? Quem é o cartola? O povo. Paga, demite, admite, né? Então é isso. Então, para mim, a Câmara é uma grande vitrine. Como o jogador, na verdade, vai lá jogar e é uma vitrine, e alguém olha e diz, ele tem importância, ele é valoroso, ele está fazendo uma boa partida, a Câmara também é assim. A Câmara é uma vitrine. Quem não é visto, não é lembrado, né? Então, se você lembra por que o povo saiu da Câmara? Porque era noite, passou para de manhã. Por quê? Porque o povo ia lá e participava, às vezes de uma forma muito exacerbada, gritava e tal. Então houve uma punição, o povo foi punido, mudou o horário para o povo não participar. Isso já passou, já acabou, foi há muito tempo atrás, sabe? Então vamos corrigir isso, vamos trazer realmente o povo para a casa do povo. A Câmara é a casa do povo, é a vitrine, sabe? Então, se o povo não vê o vereador, não vê, vamos supor que o povo não veja vereador, nem veja a rede social, e não seja vizinho do vereador. Ele vê o vereador quando? Nunca. Ele sabe o que o vereador faz? Nunca. Sabe? Então, se eu sou a favor, sim, que mude o horário para a noite, que seja transmitido ao vivo e seja gravado, porque tem que ser gravado, né? Porque se o povo não vê o vereador, vai aumentar muito o número de vereadores que compram o voto e que o voto de cabresto vai aparecer. Porque o povo não tem opinião, não conhece o jogador, não conhece o vereador, não sabe como é que ele faz, percebe? Então é questão de cuidado, até o vereador precisa de cuidado, só, olha eu aqui, ó, eu estou aqui, olha para mim, sabe? Tem que ser visto, tem que ser observado para ser valorizado, para ser realmente ter importância nesse jogo. Isso. Muito bem. Lembrar que os nossos patrocinadores estão sendo vistos aí, né? Obrigado a todos vocês aí que confiam no nosso trabalho, que patrocinam o nosso trabalho no site Instagram Bahia 24 Horas, na TV Sapeaçu, né? No Instagram principalmente, vocês estão aí sendo mostrados, né, para todos aqueles que estão assistindo a nossa live, os que ainda vão assistir, que muita gente diz que não puder, mas vai assistir depois, né? E a gente costuma finalizar dizendo o nome de uma pessoa, o senhor fica à vontade para fazer algum comentário. O nome da pessoa? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual é a sua opinião sobre ele?
Ele está numa situação difícil agora, viu? Até não quer trocar de nome, não. O ovo tá caro, R$ 30, 28. O negócio está meio difícil. Eu vou pular essa, Eduardo, viu? Pronto. Eu vou pular, apesar de ter... Eu Jair Bolsonaro, botei então. com Lula, também pula. Pula, né? Viu? Vamos falar de você, então. Vamos falar do Eduardo Barros. O ex-prefeito João Nival Lucas. A gente tem uma saudade muito grande, né? Porque a gente tem visto pouco o Jonival, né? Ele está muito ocupado hoje em dia, até reclamo com ele, precisa vir mais a Sapé, né? Para poder vir, mas ele é assim, uma pessoa que está sempre atuando por Sapé, né? Sempre, sempre, sempre buscando as coisas para Sapé. Uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu tenho muito respeito e que está numa situação hoje privilegiada e que merece onde é que ele está, né? Então eu acho que é uma pessoa de um amigo meu que eu gosto muito, que eu tenho todo respeito. E eu sempre falo que ele precisa mais essa Sapé, sabe? Precisa mais para poder a gente conviver mais naquela terra. Isso é muito importante. Pronto, vamos dar uma passeada agora na Câmara. O lá, de frente para o senhor, da ponta, Luca de Neuza. Ah, você vai para cada um, é? Olha só do céu. Como fizemos com o Luan. Lucas é o deputado para mim, né? É um cara que realmente tem uma pompa, um cara que tem uma presença, e tem sempre uma presença muito grande nas opiniões dele. E é um cara muito espirituoso, né? Muito engraçado. Um bom humor que ele tem, eu gosto dele. Leleu do Areal. Leleu é um cara parceiro, tá ali, sempre ali também, eu vejo sempre um sorriso dele. É um cara que tá na dele sempre, eu vejo que ele tá na dele, né? Ele interfere muito pouco nas coisas, assim, de modo geral. Ele fica sempre na dele ali, olhando. Eu acho que é meio mineiro, escuta mais do que fala. Pronto, os dois novatos ali, Edinho da Topic. Edinho é uma pessoa que merece estar ali. Eu achei uma pessoa esforçada, né? Uma pessoa que trabalha na posição dele, ele briga pelos objetivos dele, eu acho que ele tem essa posição, e é um cara que tem me procurado no sentido de a gente poder conversar as coisas. Então ele partilha o que ele pensa. Eu acho muito importante isso, sabe? Partilhar e dividir comigo ou com outros vereadores o que ele tem pensado no momento. Isso. Danilo Didico. Eu não tenho muito conhecimento de Danilo, mas eu tenho visto esse cara assim. Danilo, para mim, é um garotão. Eu estou com 73 anos, né? Eu vejo Danilo assim, um garotão que tem um caminho muito grande e que eu acho que ele chegou na hora certa e ele vai aprender a amadurecer dentro da política e ele precisa de um espaço, de um momento para poder fazer isso. Mas ele amadurecendo e ele fica na dele também. É um cara que fica muito na dele, observando. E ele, eu me lembro que um dia eu estava vendo a carreata de Ramon chegando, né? E aí eu acenei e tal, e ele parou, falou comigo, e ele é muito atencioso. Bom menino. É um bom menino, muito atencioso. Beto de Oscar. Beto de Oscar é uma pessoa que também, eu acho que ele tem uma posição bem coerente ele é coerente, eu vou dizer assim, uma pessoa coerente. Ele tem as posições dele, às vezes diferentes da minha ou não, mas ele tem uma coerência e ele tem um bom relacionamento com as pessoas. Ele tem um trânsito muito bom entre as pessoas. Beto Oscar é uma pessoa que sabe transitar bem. Presidente César. César é uma pessoa que eu também não conheço muito, né? Mas ele é muito gentil comigo. Ele sempre fala muito bem comigo. Ele, dentro da posição dele, eu acho que ele é correto, né? Eu acho que ele é correto, uma pessoa que é correto. E eu não sei te dizer muito mais coisa do que ele, não. Porque ele é muito fechado também, né? Aquele sorriso dele é um sorriso aberto, mas eu digo que ele é um pouco fechado, né? Isso. Eu ainda não consegui penetrar muito em César, não, assim, no coração dele, não. Mas é um bom menino. Filho de Cal, tem que ser um bom menino. Isso. Ele que está também no terceiro mandato, né? Edipo Muti. É uma pessoa, eu digo assim, é um vereador profissional, né? Ele aprendeu a ter uma postura assim, formal, né? E sempre respeita a oposição, né? Eu nunca vi nenhuma situação, mesmo com muitas divergências que eu tive com o Édipo, assim, dentro da Câmara, mas a gente sai, a gente conversa e não tem nada de questões, não. E eu sei que foi difícil a eleição dele, ele brigou bastante, né? Então, eu acho que ele faz jus ao que ele alcançou. Isso, seu lado ali agora. Léo Sacramento. Léo Sacramento é um cara que eu gosto, é um cara presença também, né? Tá sempre no bom humor dele, naquela posição delicado, né? Sempre
sempre me vê, pergunta, cadê a Ritinha? Né? Então é uma pessoa que tem uma relação muito, muito boa com a gente também. Isso. Ela falou muito bem do senhor na semana passada, a Luana. Luana é uma questão de que assim, a gente tinha uma aproximação, né, por questão de convívio, depois questões políticas a gente se afastou, não sei nem por que momento foi isso, né? E aí quando ela foi na eleição, né, eu falei com ela, fui procurar e falei assim, olha, não tem nada contra você não, você é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que a gente deve ter uma aproximação e tal, a gente abraçou, beijou e tudo, e a gente conversa bastante. A gente fica ali do lado trocando as figurinhas ali. Ele elogiou as boas-vindas que o senhor deu a ela. E a gente troca figurinha, uma pessoa que está ali bem intencionada, está no trabalho dela, muito séria no trabalho dela, sempre foi, muito responsável. Eu acho que vai ser uma boa vereadora. E a companheira dela, Maísa? Maísa é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu vejo assim, muito trabalho, né? Uma ilha de trabalho, né? A visão que eu tenho da ilha de Maísa é de trabalho, né? Não tenho nenhuma outra posição sobre ela. Sou uma pessoa que eu tenho estamos nos aproximando agora ali, que eu nunca tive oportunidade de aproximar dela, mas eu vejo como uma pessoa que trabalha. Então eu acho que também essa qualidade do trabalho ela vai trazer para dentro da Câmara. Eu espero que ela positive que faça esse dom positivo dela um bom instrumento para a Câmara. Isso. Falar na Câmara, a Câmara saiu de Carlos Basto como controlador interno e entrou Duval. O que muda aí? Duval, a gente tem uma relação de algum tempo já, né? Duval, eu admiro o Duval, eu chamei meu guru, né? Sempre que eu tenho algumas coisas apertadas, eu procuro o Duval, isso assim e tal. Aí ele olha, mastiga, olha para um lado e tal, e me dá solta assim uma indireta, né? E eu fico mastigando aquilo ruminando aquilo durante algum tempo e entendo o que ele fala, né? É um cara, uma raposa, no sentido assim de que realmente conhece, né? Pensador. Pensador, um cara que conhece a política daqui. E eu tenho muito carinho pro Duval também, sabe? Não tenho nada. Edvan Tucunaré. Aí, Edivando, vizinho meu aqui, a gente troca figurinha aqui, ele manda para mim mamão, né? Abóbora, né? E pena que eu não tenho uma horta para retribuir para ele, mas é uma pessoa que está muito interessada na política, sempre esteve interessado na política, né? Daqui de Sapé. E está sempre presente em algum momento, né? Também na campanha agora ele esteve presente junto com o grupo e que agora ele está se posicionando, né? Eu acho que ele tem uma intenção política, como sempre teve. Então, eu não sei qual é o caminho que ele vai tomar, mas a gente está junto nesse sentido. Luciano Borges. Luciano é uma figura. O Cigano é uma figura que eu sinto por ele não estar lá comigo, né? Que é uma figura que a gente sempre compartilhou muitas coisas, sempre sentou, dividiu. E é uma figura importante na política daqui, porque ele é um articulador, uma pessoa que sabe fazer articulação política e que, de alguma forma, ele participa, né? Meu grupo, o nosso grupo político, é uma pessoa que ele está sempre buscando, ele está sendo... Ontem mesmo me ligou, não, vamos a Salvador para ver e tal. Então, é uma pessoa que está sempre buscando, procurando, estimulando, trazendo um ponto assim para a gente poder seguir. Então, eu acho uma figura importante na política daqui, que ele não foi embora, ele só está descansando. Dico Barros. Dico é um menino que eu gosto, né? É uma figura que todo mundo gosta, né? E que tem um ponto dele, a família, que eu gosto também dele, né? E ele tem me surpreende muito o potencial de conhecimento político que Dico tem, né? Tive o oportunidade de conversar essa semana com ele, Rogério Andrade, e ele tem um potencial de conhecimento político muito grande e um posicionamento dentro da política, né? Então eu dou importância, eu dou muito valor às pessoas que se posicionam dentro da política, né? Às vezes você consegue, não consegue, você dá um passo e não consegue, mas não desiste e se posiciona e é aquilo que ele pensa. Isso. Rogério Andrade mais Antônio Brito vão continuar com você em 2026? Sim. Rogério Andrade é uma pessoa que nos tem auxiliado muito no sentido, principalmente da embasa, né? A água da Tapera, do quilômetro 7, do Tanque da Cruz, da represa. Então ele nos auxiliou muito nisso, né? Então a gente tem partilhado com ele sempre essas questões de Sapé. É uma pessoa muito presente. Ele esteve aqui na missa de um ano de falecimento de Gerson, doutor Gerson. Ele estava aqui presente, e depois a gente foi jantar junto, vamos comer um tatu, né? E acho que a gente tem uma participação
indiretamente, diretamente, muito na política. E outras coisas que a gente está também vendo em função da água, né? E de outros assuntos, para o Barracão, por exemplo, né? Vai ser uma emenda dele, a gente já está vendo isso aí. Então, é uma figura muito presente que eu gosto também muito. Antônio Brito, sim, também. Antônio Brito é uma pessoa que a gente tem tido contato, teve mais contato, hoje eu tenho menos contato com ele, né? Pelas questões dele, eu acho, de Brasília, tenho tido um pouco mais de afastamento, mas é o nosso deputado federal até o momento, sim. Isso. Antes das nossas considerações finais, a saída de Juquinha. O que é que te A parecia? saída? Juquinha que saiu do grupo e tal. Como que o senhor avaliou? Bom, primeiro que eu acho que a pessoa tem o livre-arbítrio, né, de fazer a escolha. Depois eu acho que as pessoas devam ser sinceras, né? Eu acho que deve ser sincera. Sinceridade, né? Por pior que ela possa parecer para você, ou por mais incrédulo que você fica, eu acho que é uma qualidade, né? Você ser sincero. E se ele não estava satisfeito, eu não sei qual o motivo que ele não conversou comigo sobre isso, né? Ele fez o caminho certo, né? Ele não pulou. Ele disse, eu quero sair, eu não estou satisfeito. E teve uma fala dele assim, né? Então eu parabenizo ele pela decisão dele e pelo critério de franqueza que ele teve. É importante isso. Pronto. Nas avaliações, faltou Dr. Paulo avaliar Dr. Paulo. Falar Paulo, Dr. Paulo falar... Eu sou suspeito em falar sobre isso. Eu tenho uma característica que é, eu sempre quero mais. Né? Isso aí é uma coisa que às vezes é bom e às vezes é ruim. Né? Porque às vezes é bom que te leva a buscar muitas coisas. E é ruim que às vezes não satisfaz com as coisas que você consegue. Né? Então a política para mim, eu falei em Dr. Paulo Médico, eu tenho 50 anos de medicina, né? A gente estava hoje, durante o dia, eu estava numa reunião de PSF, coisa que eu adoro, né? Fazer o atendimento público, né? Fazer atendimento do povão mesmo, né? Todo sábado eu atendo aqui em casa, né? Isso é uma coisa minha, não pela política, já fazia antes da política, já fazia isso. Mas o político, né? É assim, eu sou um cara, primeiro, de bem com a vida, não tenha dúvida. Não adianta chegar para mim com alguma coisa ruim, porque eu digo, não venha não, eu não quero saber disso e tal. Não por não querer saber, é porque as coisas não me trazem, não me mudam muito. Eu estou de bem com a vida e graças a Deus eu sou assim, né? E a política para mim foi uma oportunidade, sabe? Foi uma oportunidade. Porque eu fazia os trabalhos sociais, eu já fazia de algumas coisas, já trabalhava em alguns setores sociais, com ONG, trabalhei com OSCIPs, eu já montei um OSCIPs, entendeu? Já montei um OSCIP, já tive uma ONG, já trabalhei com a Cobra Coral, que é uma ONG grande na Bahia, sabe? Já trabalhei com vários setores, já fui para a Amapá, trabalhar na Amapá, sabe? Num trabalho grande com o Ministério da Saúde, também com o Índio. Já fui 13 anos professor de faculdade de medicina no Rio, sabe? Já fui bancário, sabe? Com 15 anos eu era bancário. Então tinha uma trajetória grande de experiência, né? E eu achava que eu poderia fazer pelos outros um pouquinho mais do que eu fazia. Eu falei assim, eu vou ser político, então vamos lá. Então, isso me deu mais credibilidade e mais apoio em algumas coisas, né? Não foi tanto quanto eu pensava, mas foi bom, sabe? Então, assim, minha avaliação é positiva a meu respeito, sabe? Vai ser sempre positiva. Que bom. Nosso microfone à sua inteira disposição para o senhor, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a Deus, né? Não hipocritamente, mas assim, de verdade, né? Porque eu tive quase morrendo, né? Tive um câncer, né? E eu agradeço minha vida todos os dias. Agradeço muito, muito mesmo, né? De poder viver. E hoje meu lema é, já que eu não morri, né? Então vamos fazer isso, né? Já que eu não morri, vamos fazer aquilo, né? Eu não morri. Né? A outra, agradecer as pessoas que confiaram em mim, né? Com o voto. E mesmo as pessoas que não me deram voto. Porque tem pessoas que te dão força, que te ajudam, que buscam voto para você, mas não votam em você porque tem um compromisso qualquer. Então, eu sou muito grato a essas pessoas. Depois a minha mulher, Rita, né? Uma pessoa de extrema parceria, né? Extremamente fiel à minha parceria, ao meu trabalho, né? Tanto como médico como político, né? Ela abraça os meus sonhos, minhas vontades, né? E me ajuda a realizar. E a gente comemora junto e a gente abraça junto sobre isso, né? Agradecer a você, como a mídia, né? Como o jornalismo, porque eu acho importante que a democracia precisa acontecer isso, né? Precisa que o político tenha vez e voz para que fale oportunamente para as pessoas que precisam entender
porque eu acho que aqueles que não entendem não podem compreender e não podem ter opinião. Então, é importante que as pessoas tenham opinião através do conhecimento, através da informação. É muito importante isso. Agradecer o meu grupo político, né, Junival Lucas, ao governador que tem nos ajudado muito, como você falou mesmo, o próprio prefeito procurou e foi atendido, né? Isso é muito importante para a gente, para melhorar essa qualidade de vida, é muito importante mesmo, né? Agradecer a todas as pessoas, de alguma forma, que têm me auxiliado a fazer a política. Isso hoje em dia eu preciso dessas pessoas, são pessoas de apoio, são pessoas que brigam para a gente, que dão um puxão de orelha, sabe? Que falam alguma coisa. E eu acho que eu vou ser um pouco melhor nesse mandato, sabe? Vou ter mais condições de mostrar mais trabalho, ser mais eficiente e até mais ser cobrado mais também, porque eu estou me expondo mais, eu posso ser mais cobrado, né? Então, assim, de coração e de mente, eu tenho colocado, assim, me empenhado no meu mandato como vereador, e eu acho importante que a gente reconheça que precisa de ajuda em todo momento, né? E, fora isso, agradecer a todos, que Deus abençoe a todos, e agradecer por estar aqui nessa oportunidade. Nós que agradecemos também a oportunidade que o senhor nos deu de participar junto com a gente do Papo Aberto para a cidade de Sapé-Açu e região, através dos nossos canais. Agradecer os nossos patrocinadores também, a todos que estão sendo aí exibidos na tela do nosso Instagram Bahia 24 Horas. Se você já assistiu, tranquilo, pode indicar as pessoas, a entrevista, também repassar para outras pessoas também. O nosso muito obrigado. Quarta-feira, dia 26, mais um convidado será o prefeito Ramon de Sena, que vai estar com a gente na próxima quarta, dia 26. Um beijo no coração de todos, fique com Deus e até semana que vem.